O Fundo Monetário Internacional considera que o combate à corrupção em Angola precisa de ser revigorado e recomenda mais transparência no processo de recuperação de ativos. A informação consta de um anexo ao relatório de avaliação divulgado na última semana, onde a instituição refere que após um forte impulso no primeiro mandato do presidente angolano João Lourenço, com progressos em matéria de governação e legislação, as reformas abrandaram a partir de 2022, devendo essa dinâmica ser revigorada. O Fundo Monetário Internacional diz que o enquadramento legal existente está alinhado com as melhores práticas, mas não se avançou em autonomia institucional, independência e capacidade técnica para o aplicar, devendo serem adotados procedimentos mais transparentes, participativos, acessíveis publicamente e automatizados digitalmente. Esta semana foi retomado o julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Júnior Copa Lipa e Leopoldino do Nascimento Dino, duas figuras intocáveis durante o regime liderado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. Os dois oficiais generais ficaram a saber durante a leitura da acusação as incidências dos factos de que são acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Ainda durante a leitura da acusação, o nome de Manuel Vicente, ex-vice-presidente da República e ex-patrão da Sonangol, surgiu várias vezes, podendo ser chamado como testemunha, segundo uma fonte da defesa. Recentemente, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, José Luís Domingos, denunciou a existência no país de juízes e advogados corruptos que influenciam decisões e sublinhou a urgência de combater este flagelo e defendeu que o sistema judicial precisa de ser purificado para garantir uma justiça verdadeira. Para o jurista Manuel Cangundo, o combate à corrupção em Angola não triunfou e está a sucumbir com outras práticas de corrupção que envolve outros atores e novas práticas. É importante que nós tenhamos presente que esses dois generais, assim como Augusto Tomás e tantos poucos outros, de facto cometeram muitos crimes que lesaram o país. De facto, provocaram um grande mal à sociedade, provocaram sofrimento, criaram uma situação que faz com que Angola hoje estivesse, então se encontra nas condições em que Angola está. Isto é verdade, não podemos negar isto. Mas a pergunta que se não quer calar é a seguinte, não é? Depois, então, após essa reflexão, são somente esses cidadãos que cometeram corrupção em Angola? Bom, a resposta é óbvia e toda a gente sabe. Claro que não, porque a corrupção em Angola tem nome, tem rosto, tem cor. Mas, doutor, isto não é apenas um processo que vai desembocar em outras figuras que eventualmente também estiveram envolvidas nestas práticas de corrupção? Olha, meu caro jornalista, quem se propôs a combater essa corrupção, né, quem se propôs através desse projeto, está no seu o segundo mandato e bem no final. Restam pouco mais de 2 anos, né? Pouco mais de 2 anos para o termo do segundo mandato, que é o último. Portanto, a reflexão é, e como eles costumam chamar o racional, é se em 8 anos nós não vimos os resultados. E, aliás, o próprio relatório que a FMI produz, né, traz esta leitura. Os resultados ficaram muito aquém do desejado. Tanto é que a FMI diz que é preciso revigorar esta luta contra a corrupção. Significa dizer que nós estamos dentro daquela situação que se diz que a montanha pariu um rato. A corrupção, a luta contra a corrupção não triunfou. Pelo contrário, sucumbiu à própria corrupção. Por quê? Porque nós hoje, na verdade, nós estamos diante de uma Angola com 2 polos diferentes. No primeiro polo nós temos uma Angola que diz querer combater a corrupção, não é? Em que vamos ver o julgamento do general Felipe Aidino, vamos ver a ostracização da Isabel dos Santos, vimos a condenação do Augusto Tomás e do engenheiro São Vicente, mas por outro lado, nós vemos uma Angola, não é? Que esse é o segundo polo, a produzir um número sem conta, um número sem fim, não é? Um número infinito de corruptos e a continuarem no exercício do poder político, né? E os exemplos não são poucos, podemos citar. São os casos do senhor Edeltrudes, que por sinal é diretor do gabinete do presidente da República, né? O senhor João Batista Borges, ministro da Energia e Água. São pessoas sobre os quais, né, ou sobre quem pesam as acusações públicas. Mas, doutor, há aqui um aspecto que eu também gostaria de ouvir a sua reflexão. É que em vários processos é sempre citado
o nome do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente. Mas a própria Procuradoria-Geral da República, em nenhum momento, ela diz se vai tomar uma decisão em relação ao seu caso. Bom, este é um bom exemplo, né, para que as pessoas acreditem naquilo que estou a dizer. Né? Este é um bom exemplo para reflexão. Exatamente porque nunca houve esta intenção de combater a corrupção. E esta falta de intenção também não é gratuita, não é inocente. Esta falta de intenção é exatamente pela falta de autoridade moral de quem se propôs a combater a própria corrupção. Porque, como disse, a corrupção em Angola tem nome, tem rosto, tem cor. E aqueles que se propuseram a combater a corrupção são igualmente corruptos, tal como esse Manuel Vicente e outros. Então, veja, aliás, o próprio Manuel Vicente está a ser recorrentemente citado neste processo do general Dini Kupelipa, mas ele nem sequer consta como arguido. Né? Ele nem sequer está aí. Nem como declarante, neste caso. Nem como declarante, para ver o agravante. Quer dizer, já não é arguido nem como declarante, mas está a ser rigorosamente citado. O que é que isso significa? Que o combate à corrupção aqui é para uns e não para os outros. Daí que eu falei, não é? Nesses dois polos que hoje tanto vêm caracterizar a nossa política quanto ao nosso país, é que por um lado diz querer combater a corrupção e por outro lado nós estamos a produzir novos corruptos e a praticar uma corrupção desenfreada, cada vez mais acentuada. Manuel Cangundo também aborda as preocupações do Fundo Monetário Internacional sobre o abrandamento do combate à corrupção em Angola e aponta algumas causas. O FMI aponta, digamos, uma causa que estando na base disso. Qual é a causa que o FMI aponta? A independência das instituições. E nisto o FMI, de forma um pouco mais alargada, fala, digamos, do fraco resultado que está-se a ter em relação ao processo de reforma da justiça, bem como o fraco papel de fiscalização desempenhado pela Assembleia Nacional, o que significa que essas duas instituições, ou que esses dois poderes que deviam ser soberanos, ou que pelo menos na forma, na letra da Constituição são soberanos, mas na prática não estão a se aportar como soberanos, de tal sorte que não estão a exercer seu papel de fiscalização dos atos do Estado e, por consequência, não estão a responsabilizar. Este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema. Veja que o FMI traz dois pontos que também merecem a nossa atenção. O FMI diz no seu relatório que o problema não tem que ver, primeiro, com a falta, digamos, de homens, porque o FMI refere que foram formados cerca de 1.000 servidores públicos, dentre juízes, magistrados judiciais, do Ministério Público, agentes da polícia e bem como agentes financeiros, para trabalhar nesta matéria de recuperação de ativos ou de combate a tal corrupção, mas apesar disso, tudo isto não tem produzido os efeitos desejados. Por quê? Por causa da fraca capacidade, e eu penso que é isso que nos caracteriza, né? A fraqueza que caracteriza as nossas instituições públicas. Infelizmente, nós não estamos a cumprir, não estamos a olhar para aquela máxima do ex-presidente norte-americano, que nos aconselhou que a África, na verdade, não precisa de homem forte, mas precisa de instituições fortes. Infelizmente, nós estamos a inverter a pirâmide, nós continuamos numa dinâmica diferente, a construir cada vez mais homens fortes em detrimento daquilo que se espera, que é instituições fortes. Veja que desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder, sobretudo e com pior incidência, ou principal incidência, melhor, no seu segundo mandato, tem-se trabalhado em torno da construção de uma imagem muito forte do presidente João Lourenço, ao invés de se fortificar as instituições. Razão pela qual nós temos essa consequência que o FMI vem denunciar mais tardiamente. Tardiamente por quê? Porque nós sempre dissemos, primeiro é que sempre dissemos que não haveriam condições em Angola para se combater a corrupção. Pela seguinte razão: quem se propõe a combater a corrupção não é diferente daqueles a quem ele se propõe combater. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: os próprios critérios adotados para esse combate à corrupção não são critérios objetivos. São critérios subjetivos, são critérios seletivos, são critérios baseados, digamos, em motivações políticas e não já, pelo menos, critério baseado em princípios da legalidade, princípios da justiça,
não é? E todos os outros inerentes. Entretanto, o analista político Agostinho Cicato aponta a ineficácia do sistema judicial como estando a dificultar o sucesso do combate à corrupção, para além de estar a reboque do sistema político. É um facto que logo após o presidente João Lourenço tomar posse, portanto em 2017, começou uma série de reformas e no início de 2018, portanto final de 2017 e início de 2018, segurou no tema de combate à corrupção como uma bandeira principal, praticamente. Portanto, em Angola não se falava mais nada senão a reforma do Estado e o combate à corrupção. Mas isto estava, assim, de facto, a surtir efeitos, ainda de modo tímido, com a complexidade também que isto tem, mas estava a surtir efeitos desejados. O cidadão estava atualizado, quase que constante, sobre os moldes, como que estava a andar, com críticas aqui e acolá, mas e até o governo procurava a forma de justificar que era um aprendizado que se estava a fazer. Portanto, todos os juízes, os procuradores, todos os operadores de justiça e a própria sociedade não estavam ainda habituados e, portanto, havia necessidade de aprender. Portanto, todos estavam a aprender, por isso que os erros eram perfeitamente naturais. A partir de 2021 para 2022, os processos todos abrandaram. Numa primeira fase, percebia-se que os processos abrandaram por causa do período eleitoral, portanto, o MPLA, no caso, estava mais centrados agora no trabalho das eleições, com os outros partidos, para ver se ganhasse as eleições de 2022. Mas, terminado esse período, houve promessa de que o processo continuaria, caso o MPLA ganhasse, e o MPLA venceu as eleições em 2002, portanto, pelo menos é o que é público, e de lá para cá o processo abrandou praticamente, desandou mesmo. Do seu ponto de vista, Dr. Agostinho Cicato, há alguma razão de fundo que faz com que este processo que vinha sendo conduzido e tinha o rosto do presidente João Lourenço tenha então ido para trás? Pronto, duas são as razões. Uma delas tem a ver com a inércia com a ineficácia do nosso sistema judicial. Portanto, não há capacidade do nosso sistema judicial. Também é de opinião que o sistema judicial foi capturado pelo poder político? Seguramente. Em Angola, o sistema judicial anda a reboque do poder político. Daí ser ineficiente mesmo, ineficaz no exercício das suas competências, das funções que a Constituição e as leis conferem às suas instituições, a todos os seus órgãos. Portanto, ficou uma justiça de conveniência, uma justiça, não diria de fazer de contas, mas de conveniência, porque a justiça angolana funciona de facto, quando convém. Quando convém a determinado grupo de indivíduos, fundamentalmente do poder, ligados ao poder político, a justiça funciona e acelera até. Portanto, quando não convém, tanto a justiça não funciona. Esta é a primeira análise que se pode fazer. A Procuradoria-Geral da República disse ter recuperado ao longo do ano passado mais de $1.000 milhões a favor do Estado angolano na sequência da apreensão de bens móveis e imóveis. Das diligências desenvolvidas em 2024, o procurador Hélder Pitagros acrescentou que no domínio dos crimes económicos e financeiros, corrupção e outros crimes conexos, foram investigados 565 processos que resultaram em mais de 200 acusações. O analista Agostinho Cicato afirma que grande parte dos processos estão envolvidos entidades que serviram o Estado angolano. Grande parte desses processos virados à corrupção tocarem em individualidades cujas ligações ainda estão com aqueles que detêm o poder hoje. Dito de outra forma, os ligados hoje à corrupção, a estes processos que a PGR em 2023 anunciou sendo 448 processos já instruídos,
ou melhor, já foram investigados neste caso. Em sua posse. Dentre esses processos, grande parte dos implicados são aqueles que serviram o poder público, portanto, aqueles que foram gestores públicos de Angola, e muitos deles com poder financeiro e com grande poder, com grande capacidade de influenciar o poder político. É provável que também esses senhores intocáveis tenham influenciado de que maneira no andamento desse processo. E porquê? Porque chegou uma altura em Angola que quase que ninguém poderia dizer que desta água não bebi. Ou seja, nós estamos a recordar dos poucos processos que se começou a investigar. Estamos a recordar do processo do Zeno dos Santos, que até não era ligado à corrupção, era em relação a um projeto, não é? E estamos recordados do projeto que implicou o antigo ministro dos transportes, portanto, principalmente do diretor nacional dos carregadores, acho que era isto. Nesta altura, só a título de exemplo, surgiram duas listas de individualidades em que estas pessoas estavam dispostas a expor estas listas, e essas listas implicavam pessoas que hoje detêm o poder político. Ora, se percebermos isto, se entendermos que cada um dos implicados deve ter uma sua lista de seus cúmplices, de seus comparsas, daqueles com quem desviou o erário ou participou na corrupção, estamos a dizer que corre-se o risco de amanhã não haver mais governo. Corre-se o risco de se convocar eleições antecipadas. Portanto, e o recomendável, então, normalmente para essas circunstâncias, a prudência aconselha que é melhor abrandar do que criar uma instabilidade. Ou seja, a corrupção caiu chegou a um caminho em que avançar com ela é criar instabilidade para o país. Então, mas como consequência, Dr. Agostinho Cicato, nos últimos meses nós acompanhamos denúncias de vários casos que afetam várias instituições. Temos o caso recente da AGT, temos o caso do Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, que são somas avultadas do erário público que foram desviadas por funcionários. Sim, mas também, mesmo este é o caso da AGT, por exemplo, e este do Instituto Nacional de Bolsas, também tem as suas outras implicações. Vamos lá, no caso da AGT, por exemplo, aquele desvio dos 7 milhões, 1.000 milhões que tanto se fala, aquele dinheiro não sai apenas por sair. O sistema financeiro é o sistema mais organizado até agora que existe. Não sai dinheiro assim por sair, precisa de autorizações. Essa questão, levantamos a velha questão da transferência dos 500 milhões de dólares à Inglaterra, portanto, no processo Zeno dos Santos. Como é que o dinheiro saiu? O dinheiro teve de ter autorização. E o sistema financeiro só permite o dinheiro sair comprovadamente que é legal. E, portanto, alguém terá de participar numa associação criminosa. Numa recente entrevista coletiva, o Presidente da República, João Lourenço, reafirmou que não deve existir tolerância no processo de combate à corrupção em Angola. Eu creio que não tem nada a ver. O combate à corrupção tem a ver com a vontade dos homens de não permitir que haja tolerância e levar a sério esse mesmo combate. Portanto, não tem a ver com instalações. Isto é uma instalação apenas. A corrupção, ela existe, os corruptos não precisam de conhecer esta instalação, não precisam de passar por aqui. João Lourenço lembrou, por outro lado, que nunca ninguém disse que vamos acabar com a corrupção em Angola, tendo sublinhado que é uma luta quase inglória, porque não existe país nenhum que tenha conseguido fazê-lo. E hoje, digamos, o roubo é feito até estando apenas à frente de um computador ou mesmo de um simples telemóvel.
Portanto, não tem nada a ver. O combate à corrupção depende da nossa determinação em procurarmos extirpar de uma vez por todas este mal, que nunca acaba, diga-se de passagem, a corrupção existe em todos os países do mundo. Agora, o que é importante é que não haja impunidade. Portanto, nunca ninguém disse que vamos acabar com a corrupção em Angola. Isso é uma luta quase que inglória, porque não existe país nenhum que tenha conseguido fazer. O que é importante é que todos aqueles que forem apanhados na malha da luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. João Lourenço, Agostinho Cicato e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição.